Uma continuação que realmente não precisava existir, mas foi melhor do que eu esperava. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Casamento Sangrento 2, A Viúva, o novo filme dirigido pelo Matt Bettinelli-Olpin e o Tyler Gillett, que já tá disponível nos cinemas. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu comentei aqui no canal semana passada, pessoal, sobre o Casamento Sangrento de 2019, o Ready or Not, filme que colocou a dupla Radio Silence no mapa, o Matt Bettinelli-Olpin e o Tyler Gillett, e apresentou boa parte do público, eu inclusive, ao talento gigantesco da Samara Weaving, que eu considero uma grande atriz, muito carismática e que tem um papel que caiu como uma luva para ela, né? Acho que ela é muito mais do que só uma sósia da Margot Robbie. E é um filme muito barato, que fez um sucesso financeiro muito considerável, ainda mais levando em conta o orçamento, e isso ajudou o Radio Silence a fazer os filmes novos do Pânico, possibilitou o Abigail, que foi aquele terror de vampiro há uns anos atrás, e, naturalmente, em algum momento, né, seja os fãs, seja estúdio ou produtoras, iriam falar sobre um Ready or Not 2, sobre uma continuação para o Casamento Sangrento. E o curioso, pelo que eu li, é que depois que eles fizeram o Abigail e trabalharam com a Catherine Newton, eles chegaram a pensar em uma história original onde a Catherine Newton e a Samara Weaving interpretariam irmãs, né? Não tem detalhes sobre qual é esse roteiro, só desse sentido de escalação de elenco. Então, quando a Searchlight abordou o Olpin e o Gillett para fazer uma continuação do Casamento Sangrento, eles optaram por adaptar a ideia que eles tiveram para esse roteiro, a história das irmãs Weaving e Newton, e transformaram no Casamento Sangrento 2, né? Todo mundo gostou da ideia, a própria Samara Weaving retorna não só como atriz, mas também como produtora executiva, e uma produção que tenta seguir os passos do original. Ele foi muito barato, ele custou algo entre 6 a 10 milhões de dólares, teve gravações no Canadá, em Toronto, em 2025, reuniu até a lenda David Cronenberg para um papel de atuação. Eu acho que ele não atua desde Jason X, por aí, se eu não me engano, né? É meio raro encontrar o papel do David Cronenberg como ator. E agora ele chega nos cinemas, inclusive no Brasil, algo que o primeiro não conseguiu, né? O primeiro saiu direto em vídeo aqui, saiu direto para DVD, para streaming. Né, é o único filme do Radio Silence que eu não vi no cinema, justamente porque ele não estava disponível. E eu devo ser sincero, eu adoro o primeiro filme, eu acho que tem um final icônico que quase que impossibilita uma continuação, mas ao mesmo tempo é um final que você quer ver o desdobramento, e o resultado acabou sendo melhor do que eu esperava até, sendo bem sincero. A história do filme começa logo após o anterior, com Grace, vida por Samara Weaving, se juntando à irmã Faith, vida por Catherine Newton, em um novo jogo de caçada mortal, onde serão perseguidas pelas famílias rivais dos Lesdomas. Então, aquele final no Casamento Sangrento original, que mostra a Samara Weaving com o vestido de noiva todo ensanguentado, a mansão pegando fogo e ela acendendo aquele cigarro, né, os policiais perguntando o que aconteceu e ela, sogros. É um desfecho tão bom, tão icônico e afiado, que meio que você não quer ver uma continuação daquilo, mas ao mesmo tempo ele terminou a história num ponto-chave, né, tipo, como que ela vai se safar dessa? Como que ela vai explicar o que aconteceu? E o Radio Silence começa o filme imediatamente depois desse plano. Eles, na verdade, faziam um truque interessante, né, pra continuar aquela tomada como se fosse um plano sequência, com ela sendo levada ao hospital, passando pela ambulância, e aí o filme tem ele despeja a lore em cima de você, o roteiro é do Gary Busek também, de como justificar mais elementos dessa história. Porque no primeiro filme tinha só a família Ledomas com relação aos jogos de tabuleiro, ao pacto com o diabo. Nesse daqui, você aprende que tem toda uma rede global de outras famílias que fazem parte desse conselho, em homenagem a essa figura demoníaca dos jogos, e cada um quer ter a oportunidade de ter o controle do conselho, por assim dizer, porque o fato de que a personagem da Samara Weaving venceu a família, venceu o jogo, coloca o trono em disputa. Então você tem representantes de várias partes do mundo aparecendo, indo até essa mansão para novamente caçar a Samara Weaving, e por azar agora a irmã dela, que foi socorrer ela no hospital quando ela recebeu a ligação. Então você tem uma trama quase meio John Wick, né, de ter vários personagens coloridos, de personalidades fortes. Você tem dois irmãos interpretados aí pela Sarah Michelle Gellar,
e o Sean Hotze do The Pitt, inclusive, é uma dupla interessante, eles são filhos do personagem do David Cronenberg. Tem uma chinesa que é muito carismática, com uma presença muito forte, que é a Olivia Chang. Tem o Nestor Carbonell, que é um cara que a gente sempre vê nas séries de TV, né, o Richard do Lost, o Yanko do The Morning Show. Ele faz um personagem espanhol muito divertido, que tem uma filha, que é a Francesca, vivida pela Maya Joe, que é um dos destaques absolutos do filme pra mim. Então são vários personagens interessantes, de personalidade forte, que vão ir atrás das irmãs. E as irmãs em si, né, elas estão num filme meio diferente. Agora que eu li, que eu descobri que nasceu de um roteiro adaptado, faz muito sentido, porque nada da Grace do primeiro filme, né, da performance da Samara Weaving, indicava que ela tinha uma irmã perdida, indicava que ela tinha esse pano de fundo de que ela fugiu de casa, que ela abandonou a irmã e que elas têm uma relação difícil. Eles ficam nesse vai e vem, né, nesse bickering, que funciona muito pela Samara Weaving, né. Eu não sou um grande fã da Catherine Newton, eu acho que ela repete muito o que ela faz em todos os papéis. A personagem dela aqui, da Faith, é basicamente a mesma do Abigail, que é a mesma do Freaky, por exemplo. Então, eu acho que ela é muito limitada nesse sentido, mas a Samara Weaving é incrível. Ela é gigantesca, ela é muito carismática, muito forte. De novo, ela sabe gritar como ninguém. Eu acho que ela é a Scream Queen da geração dela, porque o que ela atravessa nesse filme e o fato de que ela tá vindo numa situação onde ela já enfrentou isso no primeiro filme, ela não tem mais aquele senso de ser pega desprevenida, é quase aquela transformação batida que a gente tá ouvindo falar já da Ripley, né, do Alien pro Aliens. Agora ela é meio que uma heroína de ação. Ela usa o vestido ensanguentado como uma forma de ícone também, né, então ela já tá ciente de que ela vai ter que matar pessoas, ela já tá meio que se acostumando ao fato de que várias pessoas vão explodir ao redor dela. Então é uma personagem muito interessante. Eu gosto muito de como ela chega nesse filme, né, mais madura, mais, durona também nesse sentido, né. Eu acho que é uma grande performance. Ela passa por situações muito divertidas, são sequências de ação, basicamente, né. O primeiro filme ainda tinha aquele toque do terror e aquela claustrofobia por se passar num lugar só. Esse daqui, eles já estão indo para várias locações, para ambientes maiores também, apesar de ser meio que limitado a uma espécie de campo, né, um clube de campo, por assim dizer, mas agora com uma escala muito maior, ainda que o orçamento seja o mesmo praticamente. Eu acho que no sentido visual, esse aqui perde muito em relação ao primeiro. O primeiro tinha uma fotografia mais caprichada do Brett Jukowitz, que é o mesmo diretor de fotografia desse filme aqui. Acho que por eles estarem numa área mais externa, por irem para ambientes diferentes, curiosamente alguma coisa mudou, né? Ele não tem mais aquele visual arrojado igual ao primeiro filme, mas ele tem boas sequências de ação, né? Ele mistura aquele senso de ação, de gore, de humor nonsense e mistura bons personagens, né? O filme ele até vai para uma conclusão, para um desfecho que eu não estava imaginando, né? O tamanho que ele ia se tornar. Por mais que eu acho que a premissa e que a circunstância dos eventos não são muito justificáveis, tira um pouco da graça naquele senso de mistério e surpresa do primeiro, eu acho que o roteiro toma decisões interessantes, né? Até na relação dos personagens, a Sarah Michelle Gellar e o Sean Hotze tem um tempo de tela muito grande, né? Quase que um espelho do que é a Faith e a Grace. E eu fiquei bem surpreso com as decisões de personagens. Eu acho que a Sarah Michelle Gellar tá ótima no filme, inclusive, mas eu acho que é realmente o Nestor Carbonell e a personagem da filha dele, a Maya Jay, que eu não conhecia, mas eu acho que, né, o fato de que ela interpreta uma noiva, né? Porque o contexto é que ela foi a ex-noiva do Alex, que era o marido da Samara Weaving no primeiro filme. Então, ela usa um vestido de noiva pra ir atrás da Samara Weaving, o que sempre garante a versão do mal da protagonista, né? Então tem noiva versus noiva, isso foi divertido. Eu acho que esse Casamento Sangrento 2, apesar de não ter aquele acerto redondo, que é tudo que você imagina, que é tudo que te surpreende também do primeiro, né? Nesse daqui, as surpresas estão mais pra forma como ele resolve entregar o desfecho. Ele é competente, sabe? Pra um filme que não precisava existir, na minha opinião, eu acho que ele trouxe boas ideias, ótimos personagens e principalmente mais uma excelente performance da Samara Weaving. Pra Casamento Sangrento 2, A Viúva, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Casamento Sangrento 2 e se vocês acham, imaginam que tem como ter uma parte 3. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.